Nessa aula, eu vou falar sobre os principais mitos relacionados à demência. Existem muitos mitos que circulam esse tema e meu objetivo com essa aula é desmistificar e falar a verdade relacionada a isso. O mito número 1 é que só idoso tem demência. Por que é um mito? Porque pessoas mais jovens também podem ter demência. É mais raro, menos comum, mas é possível pessoas com menos de 60, 65 anos terem demência. Então, a demência não é uma doença exclusiva de idosos. Ela também pode ocorrer em faixa pré-senil, quer dizer, antes dos 60, 65 anos. O mito número 2 é o que associa a demência ao Alzheimer, como se toda demência fosse Alzheimer. Isso não é verdade. Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Ela representa de 60% a 70% dos casos de demência, porém existem outros tipos de demência, como, por exemplo, demência vascular, demência com corpos de Levy, demência frontotemporal. Também tem a demência secundária à hidrocefalia de pressão normal e a demência da doença de Parkinson. Então, é um mito achar que 100% das demências é do tipo Alzheimer. O esquecimento faz parte do envelhecimento normal. Essa frase ela é ouvida com muita frequência dentro do consultório e às vezes até por profissionais da área de saúde. E é um mito. Na verdade, esquecimento não faz parte do processo normal de envelhecer. O esquecimento é um fator, é um sinal de alerta para a possibilidade de uma demência. Então, frente a um idoso que está tendo problemas com memória, é muito importante ligarmos um sinal amarelo com relação à possibilidade de uma demência. Nem todo esquecimento é secundário a uma demência. O esquecimento ele pode estar relacionado com uma deficiência de vitamina, com distúrbio metabólico, pode estar relacionado com distúrbio hormonal, mas todo idoso que tem queixa de esquecimento, ele deve procurar ajuda médica, porque esquecimento não faz parte do processo normal de envelhecer. Um outro mito é que não tem nada para ser feito para ajudar quem tem demência. Acredita-se que quando se tem um diagnóstico de uma demência, é o fim. Quer dizer, não tem mais nada para ser feito. E é só aceitar aquela condição. E não, isso não é verdade. A demência é uma doença complexa que vai demandar muito por parte dos familiares, de cuidadores, da equipe de profissionais da área de saúde. Porém, ela não é o fim. E tem muito que pode ser feito frente a um paciente com diagnóstico de uma demência, tanto do ponto de vista medicamentoso, quanto do ponto de vista não medicamentoso. Dando como exemplo o Alzheimer. Embora não exista uma medicação que cura a doença, existem remédios que conseguem diminuir a velocidade de evolução dela e permitem que o paciente fique mais tempo independente. Medidas não farmacológicas que podem ser feitas para o paciente com o diagnóstico de demência. Atividade física, estimulação cognitiva, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, tudo isso em conjunto vai auxiliar o paciente a ter uma melhor qualidade de vida e também a reduzir a velocidade de progressão da doença. Outro mito é que quem tem demência perde a personalidade completamente. Quem tem demência não deixa de ser aquele indivíduo. Não é porque foi diagnosticado com Alzheimer, com uma demência frontotemporal, com uma demência com corpos de Levy, ele vai deixar de ser aquele indivíduo com uma história, com relacionamentos. Ele pode modificar alguns pontos referentes à personalidade, ficar mais agitado, mais inquieto, mais apático, mas ele nunca vai deixar de ser aquela pessoa. Quer dizer, o seu João vai continuar sendo o seu João, a dona Marieta vai continuar sendo a dona Marieta, a dona Joaquina vai continuar sendo a dona Joaquina. E precisamos ter essa percepção
esse carinho e esse cuidado para evitar uma despersonalização do paciente. Um outro mito é: demência é hereditário para todos. Na verdade, a demência genética ela é muito rara. A demência genética ela representa de 1 a 2% dos casos dos pacientes com a demência de Alzheimer, por exemplo. Sendo que de 98 a 99% dos pacientes com Alzheimer, eles têm um Alzheimer esporádico, quer dizer, um Alzheimer que não está relacionado com mutações gênicas. Se você tem um familiar com um Alzheimer, por exemplo, você tem um risco um pouco maior de desenvolver a demência. Porém, não é tão grande assim. Então é errado falar que a demência é hereditária em 100% dos casos. Medicamentos são os únicos tratamentos eficazes. Isso também é um mito. Eu falei há pouco que existem medicamentos que auxiliam a redução da velocidade de evolução de algumas demências. Alguns medicamentos eles podem auxiliar no comportamento, ou quando o paciente está deprimido, ou com distúrbio de sono, ou com ansiedade. Porém, existem estratégias não medicamentosas que auxiliam o paciente, que auxiliam a melhoria da qualidade de vida, que permitem que o paciente tenha mais autonomia, menos dependência. E quais são essas estratégias? Novamente, exercício físico, reabilitação cognitiva, acompanhamento com fonoaudiólogo, acompanhamento com terapeuta ocupacional, uma fisioterapia motora quando necessária, uma alimentação saudável, cuidados com relação à higiene de sono. Tudo isso somado também faz parte do tratamento. Um tratamento não medicamentoso, mas um tratamento também. O mito número 8, então, o 8º mito que existe é: quem tem demência logo para de reconhecer todos ao redor. O momento em que um paciente com Alzheimer, por exemplo, ele vai deixar de reconhecer as pessoas mais próximas, geralmente são em fases moderadas a avançadas da doença. Isso representa cerca de 4, 6 anos após o diagnóstico do Alzheimer. Então, não é verdade que os pacientes de cara vão perder a memória e vão deixar de reconhecer um filho, a filha, o esposo, a esposa. Por isso que também é importante o contato, a família está próxima, ter um contato frequente com aquele paciente, porque isso faz com que aquela memória ela fique mais enraizada, ela faz com que o paciente ele consiga manter mais essa lembrança com relação a um filho, a filha, um neto, uma neta. O esquecimento completo, ele pode ocorrer mais no final da fase moderada e na fase avançada. Um outro mito é que mudanças de humor, agitação, agressividade sempre significam que a demência piorou. Por que isso é um mito? Porque esses comportamentos, essas mudanças comportamentais, elas podem ser secundárias a um processo infeccioso, por exemplo. Pode ser secundária a uma desidratação, pode ser secundária a uma constipação intestinal e não pela piora da demência. Uma vez resolvido esses problemas, tratado da infecção, tratado da desidratação, tratado da constipação intestinal, o paciente ele volta ao estágio anterior dele. Então, frente a um paciente com uma demência, Alzheimer ou outros tipos, que está mais agressivo, que está mais agitado que o normal, que está com alterações do sono muito diferente daquilo que é o basal dele, é importante estar atento para a possibilidade de algo estar causando aquilo. Inclusive medicamentos novos, inclusive remédios em que o paciente iniciou recente, podem causar essas alterações comportamentais. E medicamentos também não prescritos, remédios que compram livremente nas farmácias também pode causar isso. Então é preciso ter bastante atenção. Um outro mito, e esse é muito importante de você prestar bastante atenção,
quem tem demência não pode ter uma vida feliz. É um mito. Não é verdade isso. Quem tem demência, ele tanto pode como ele deve ter uma vida feliz. É fundamental tentarmos oferecer a ele, ela, o máximo possível. Não perder a dignidade, para que ele se mantenha feliz, mesmo frente a uma doença que, na maior parte das vezes, é progressiva, é degenerativa. E para você poder permitir que o seu familiar ele passe por esse processo da forma mais leve possível, é fundamental para você, familiar, cuidar da sua saúde. Então, cuide da sua saúde também. Você precisa de energia para cuidar bem do seu familiar. Dessa forma, ele vai passar por esse processo com o máximo de dignidade possível.